Você já se perguntou se está realmente vivendo sua fé da maneira certa? Em um mundo onde tantas doutrinas e ensinamentos são compartilhados, como podemos ter certeza de que estamos sendo guiados pela verdade e não sendo enganados? Neste vídeo, vamos explorar um tema profundo e urgente: enganados pela fé? O lado oculto de certas doutrinas. Vamos falar sobre como muitas práticas religiosas estão sendo distorcidas, misturadas com ensinamentos não cristãos e até mesmo com manipulações espirituais. Você vai descobrir como proteger essas influências que podem prejudicar sua fé genuína. E, mais importante, vamos mostrar como fortalecer seu relacionamento com Deus, baseado na verdade e na luz. Fique conosco, pois a jornada que vamos fazer juntos pode transformar a forma como você vê sua fé e sua relação com a igreja. Preparado? Vamos começar. Nos últimos anos, muitos movimentos religiosos têm ganhado força ao redor do mundo. Igrejas e grupos que se apresentam como portadores da verdadeira fé frequentemente atraem milhares de fiéis em busca de respostas para suas dúvidas espirituais. No entanto, ao olharmos mais de perto, vemos que muitos desses ensinamentos estão distantes dos princípios fundamentais do cristianismo. Eles distorcem as escrituras, misturam filosofia e opiniões externas, e, por vezes, tornam-se verdadeiras armadilhas espirituais. É importante que, como cristãos, estejamos atentos às influências que cercam nossas vidas. O que parecia ser um novo movimento de fé pode, na verdade, estar nos afastando da verdade bíblica. Esses movimentos, embora muitas vezes iniciados com bons interesses, acabam sendo manipulados por líderes que, sem perceberem ou por interesses pessoais, conduzem seus seguidores por caminhos errados. O que você precisa entender é que o cristianismo verdadeiro não se molda conforme modismos ou correntes populares. Ele está alicerce na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo e nos princípios eternos da Igreja. Ao longo deste vídeo, vamos aprender a identificar as características dessas doutrinas falsas e como podemos protegê-las, buscando sempre a verdade que nos liberta e nos aproxima de Deus. Esta jornada é crucial para todos que desejam permanecer fiéis à verdadeira essência da fé cristã. Não deixe de acompanhar, pois o que vamos discutir pode mudar completamente a sua perspectiva. Nos últimos anos, vimos um aumento significativo no número de movimentos religiosos que se apresentam como alternativas ao cristianismo tradicional. Mas a realidade é que muitos grupos desses estão misturando elementos do cristianismo com opiniões e práticas não cristãs. Esse sincretismo religioso pode ser uma armadilha perigosa para aqueles que não estão preparados para identificar os enganos que se escondem por trás de práticas aparentemente inofensivas. Uma das influências mais comuns são as filosofias orientais, que incluem ensinamentos como o karma, a reencarnação e a busca pela iluminação através de meditação e práticas espirituais que não têm base bíblica. Essas ideias são sedutoras porque prometem soluções rápidas para os problemas da vida, como a cura de doenças, prosperidades financeiras e a promessa de paz interior. No entanto, essas doutrinas entram em confronto direto com os princípios cristãos, que ensinam que a salvação vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo, e que nossa esperança está na vida eterna, e não na reencarnação ou em algum tipo de ciclo espiritual. Outro exemplo são as doutrinas esotéricas, que misturam o cristianismo com práticas ocultistas, como o uso de amuletos, feitiçarias e outras formas de magia. Alguns líderes religiosos promovem essas práticas como se fossem uma extensão da fé cristã, quando, na verdade, eles são honestos à palavra de Deus. Esses movimentos, embora se apresentem como modernos ou devoluídos, estão enraizados em ideias pagas e ocultistas que sempre foram condenadas pelas Escrituras. Além disso, o culto às prosperidades é outro exemplo claro de doutrina cristã não infiltrada nas igrejas. Ao invés de ensinar os princípios bíblicos de generosidade e fé, esses movimentos manipulam as escrituras para prometer riqueza e sucesso material em troca de ações financeiras. Eles distorcem o ensinamento de que a verdadeira prosperidade é espiritual, e não material, e que devemos buscar uma riqueza em tesouros celestiais, não em terrenos. Essas doutrinas distorcidas não aparecem de forma explícita. Muitas vezes, elas começam com pequenas distorções, oferecendo um pouco de verdade misturada com mentiras. A sedução está em como essas ideias agradam ao nosso ego, oferecendo soluções rápidas para questões específicas e materiais.
É fácil cair na tentativa de acreditar que não faz mal experimentar essas práticas, mas a verdade é que elas nos afastaram da verdadeira essência da fé cristã. Por isso, é fundamental que, como cristãos, nos eduquemos e nos armemos contra essas influências. Precisamos estudar as Escrituras profundamente, buscando discernir a verdade de tudo o que nos é apresentado. A Bíblia nos adverte sobre os falsos mestres e os enganos que surgem, e nos orienta a provar os espíritos, 1 João 4:1, ou seja, a testar as doutrinas para ver se elas estão em conformidade com a verdade revelada por Deus. Agora que entendemos como as doutrinas não cristãs se infiltram nas igrejas, vamos dar um passo adiante e entender como essas distorções afetam não só a fé individual, mas também a vida comunitária e o testemunho da Igreja de Cristo. Quando falamos sobre doutrinas falsas e distorcidas, é essencial compreender não apenas os aspectos teóricos que pensamos, mas também o impacto real que elas têm na vida dos fiéis. Muitos podem pensar que, por se tratarem de ensinamentos aparentemente inofensivos ou até mesmo aparentes, essas doutrinas não têm grande repercussão. No entanto, a verdade é bem diferente. As consequências são profundas e podem afetar a vida espiritual, emocional e até mesmo física daqueles que são influenciados por elas. Em primeiro lugar, as doutrinas falsas criam uma falsa sensação de segurança. Quando alguém é levado a acreditar que está seguindo os caminhos de Deus, mas, na verdade, está sendo atrasado por uma filosofia humana ou prática esotérica, isso pode gerar uma falsa paz. Esse tipo de engano pode levar uma pessoa a fugir de sua verdadeira missão de vida cristã. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Este versículo revela como é perigoso seguir algo que parece bom à primeira vista, mas que, na realidade, leva à destruição espiritual. Além disso, a confusão gerada por essas doutrinas pode resultar em um distanciamento de Deus. Ao invés de viver uma vida de oração, serviço e fé sincera, o campo começa a buscar soluções e respostas em fontes externas que não são alinhadas com os princípios cristãos. Isso pode enfraquecer a vida de oração, diminuir o compromisso com a igreja e até mesmo levar uma pessoa a se envolver em práticas ocultas ou supersticiosas, acreditando que elas têm o poder de trazer benefícios espirituais ou materiais. Outro impacto significativo das doutrinas falsas é o desgaste emocional. Quando se busca uma fé baseada em promessas de prosperidade material ou sucesso instantâneo, como é o caso de alguns movimentos de culto à prosperidade, a frustração é progressiva. Essas promessas não são cumpridas, e a pessoa se vê cada vez mais desesperada, culpando a si mesma por não ter fé suficiente ou por não seguir as instruções corretamente. O resultado é um ciclo de culpa, vergonha e angústia, que vai corroendo a relação com Deus e com os outros. Além disso, a promoção de soluções rápidas e superficiais para problemas profundos, como doenças, relações familiares e crises financeiras, ignora a realidade do sofrimento humano e a necessidade de crescimento espiritual através da provação. O cristianismo verdadeiro nos ensina que o sofrimento faz parte da caminhada, mas que, através dele, podemos nos aproximar mais de Deus, encontrar consolo em sua presença e ser transformados pela sua graça. A promessa de que tudo será resolvido de maneira fácil e imediata, não apenas é irrealista, mas também prejudica o crescimento espiritual e emocional dos fiéis. O impacto também se estende à vida comunitária da igreja. Quando os membros de uma congregação começam a adotar abordagens e práticas que não são condizentes com a verdadeira doutrina cristã, surgem divisões, desentendimentos e até mesmo conflitos. A igreja, que deveria ser uma comunidade unida pela fé em Cristo, passa a ser fragmentada e enfraquecida, com membros que se afastam uns dos outros por causa das diferenças doutrinárias. Finalmente, as doutrinas falsas podem ter consequências físicas, especialmente quando se incentivam práticas que se baseiam em milagres ou curas instantâneas. Pessoas que deixam de buscar cuidados médicos adequados, confiando unicamente em promessas de cura divina por meio de rituais ou orações especiais, podem acabar colocando sua saúde em risco. A verdade é que, por outro lado, não é uma substituição para a medicina ou cuidado protetor, mas sim uma ferramenta que nos ajuda a enfrentar as dificuldades com esperança, força e confiança em Deus. Por isso, é fundamental que nos armemos contra essas influências, aprofundando nosso entendimento da verdadeira fé cristã e nos cercando de uma comunidade que vive os princípios do Evangelho.
A verdade nos liberta, e é ela que nos guia em todas as áreas da nossa vida, trazendo paz verdadeira, confiança e esperança. Agora que entendemos os perigos das doutrinas falsas e o impacto que elas podem ter na vida dos fiéis, é fundamental saber como identificar essas crenças e proteger nossa fé contra as distorções. A boa notícia é que, com uma orientação certa, podemos facilmente considerar os sinais de alerta e evitar cair em enganos espirituais. Aqui estão alguns passos cruciais para ajudar a discernir a verdade e permanecer firme na fé cristã. O primeiro passo para proteger sua fé é se aprofundar no estudo das Escrituras. A Bíblia é a nossa principal fonte de verdade, e é através dela que podemos discernir o que é certo e o que é falso. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Isso significa que, à medida que buscamos a verdade nas Escrituras, podemos identificar facilmente as doutrinas que se afastaram dos ensinamentos de Cristo. Por exemplo, muitos movimentos religiosos distorcem o ensino de Cristo sobre a salvação, insistindo que a salvação pode ser alcançada por obras, por rituais ou por métodos humanos. Isso contradiz diretamente o que a Bíblia ensina, como está em Efésios 2:8-9, que diz: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Ao meditar diariamente na palavra de Deus, você se torna mais apto a identificar as distorções. Além de estudar a Bíblia, o cristão deve cultivar o discernimento espiritual. O Espírito Santo é aquele que nos guia à verdade e nos dá a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é. Em 1 João 4:1, somos exortados a não crer em todo espírito, mas a provar se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O discernimento espiritual vem através da oração, da meditação na palavra e da escuta atenta ao que o Espírito Santo nos revela. Se algo parece bom demais para ser verdade, é uma boa ideia investigar mais a fundo. A verdade nunca se desvia daquilo que está em harmonia com os ensinamentos de Jesus Cristo. Doutrinas que prometem riquezas, saúde ou felicidade imediata, sem mencionar a necessidade de viver uma vida de santidade e lamentação, devem ser questionadas. Uma das maneiras mais eficazes de identificar uma falsa doutrina é observar os frutos que ela gera. Jesus nos ensina que, pelos seus frutos os conhecemos, Mateus 7:16. Se uma doutrina verdadeira gera frutos de amor, paz, estabilidade e fidelidade, ela está em linha com o Espírito de Cristo. No entanto, doutrinas falsas produzem frequentemente frutos de divisões, confusão, e até mesmo práticas que não estão de acordo com a moral cristã. Por exemplo, se um movimento religioso se concentra em promessas de prosperidade material e ignora o ensino de Cristo sobre o sofrimento, a humildade e os sacrifícios, isso é um sinal claro de que essa doutrina pode estar distorcendo a verdade. O cristão verdadeiro busca viver como Cristo viveu, humildemente, com compaixão pelos necessitados e com dedicação à obra de Deus. Outro segredo importante para identificar doutrinas falsas é verificar se o ensino está em conformidade com a tradição cristã e com o magistério da Igreja. A Igreja Católica, por exemplo, tem séculos de ensinamentos sólidos baseados na Bíblia e na tradição, guiados pelo Espírito Santo. Doutrinas que surgem e são afastadas abruptamente da doutrina tradicional podem ser sinal de um erro. Em momentos de dúvida, é sempre sábio buscar orientação com líderes espirituais confiáveis, como padres, pastores ou outros guias espirituais com sólida formação teológica e experiência na vida cristã. Eles podem ajudar a esclarecer pontos de confusão e ajudar a discernir a verdadeira doutrina da falsa. A Igreja Católica, por exemplo, sempre alertou contra falsas doutrinas ao longo da história. Em tempos de crise, os papas e os concílios ajudaram a orientar os fiéis de volta à verdade. Essa orientação continua sendo um ponto seguro para os cristãos que buscam viver de acordo com os ensinamentos autênticos de Cristo. Por fim, nunca devemos subestimar o poder da oração. Quando buscamos sabedoria e discernimento de coração sincero, Deus nos guia. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus, permitindo que Ele nos revele a verdade e nos proteja de influências negativas. Peça a Deus para ajudá-lo a ver a verdade com clareza e para proteger sua mente e seu espírito das tentativas que surgem. Como está escrito em Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes apresenta imprópria, e ser-lhe-á dada.
Deus deseja que sejamos sabedores da sua vontade e que, em tudo, vivamos de acordo com sua verdade. Agora que entendemos como identificar as doutrinas falsas e o impacto que elas podem ter na nossa vida espiritual, é importante saber como rejeitá-las e retornar à verdadeira fé cristã. A boa notícia é que, por meio de um esforço consciente e com a ajuda de Deus, podemos evitar as influências erradas e retornar ao caminho da verdade. Aqui estão algumas maneiras eficazes de fazer isso. O primeiro passo para rejeitar uma doutrina falsa é a consideração, com humildade, que você pode ter sido influenciado por ela. Muitos, ao se depararem com doutrinas falsas, ficam presos ao orgulho de ter investido tempo, energia ou até mesmo dinheiro em uma crença falsa. No entanto, a verdadeira humildade cristã nos chama a admitir quando estamos errados e procurar a verdade. Como está escrito em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A humildade é o primeiro passo para a cura espiritual. Ao confessar diante de Deus qualquer erro doutrinário, você abre caminho para a reconciliação e a restauração da verdadeira fé. Após considerar a doutrina falsa, é fundamental afastar-se das influências que a promovem. Isso pode envolver a distensão de relacionamentos com grupos que seguem essas doutrinas ou o afastamento de fontes de ensino que não estão alinhadas com a verdade bíblica. Jesus nos avisou sobre o perigo das influências espiritualmente erradas. Afasta-te do homem perverso que fala sem parar, não se associe com ele, para que não aprenda os seus caminhos e ponha uma armadilha para a tua alma. Provérbios 22, 24, 25. Isso pode ser doloroso, especialmente quando essas influências vêm de amigos próximos ou familiares, mas é necessário para preservar sua alma e proteger sua fé. Às vezes, é preciso fazer um esforço consciente para cortar laços com qualquer prática, livro ou movimento que não esteja em harmonia com os ensinamentos de Cristo e a Igreja. Rejeitar uma doutrina falsa não significa apenas afastar-se de um erro, mas também voltar a atuar para a verdade. A verdade cristã é revelada nas Escrituras e na tradição da Igreja, e é em Cristo que encontramos a verdadeira liberdade e salvação. Reafirme sua fé em Cristo como o único caminho para a salvação, como está escrito em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É essencial não apenas abandonar o erro, mas também se envolver profundamente com a verdadeira fé, por meio da oração diária, do estudo das Escrituras e da participação nos sacramentos da Igreja. Quando buscamos a verdade, Deus nos guia para um caminho de crescimento espiritual e nos fortalece para rejeitar as mentiras. O caminho de volta à verdadeira fé não precisa ser feito sozinho. A Igreja é a comunidade que Deus distribuiu para ajudar os cristãos a crescerem na fé e a resistirem às falsas doutrinas. Ao se reunir com outros crentes que seguem a verdadeira doutrina cristã, você encontra apoio, orientação e encorajamento. Jesus disse, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, 20. A comunhão com a Igreja e com os irmãos e irmãs na fé é essencial para fortalecer sua fé e manter-se firme no caminho da verdade. Além disso, a participação nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, nos alimenta espiritualmente e nos fortalece para resistir às tentativas e ao engano. A verdadeira fé é vívida e praticada dentro da Igreja, e é nela que encontramos a ajuda de Deus para vencer as falsas doutrinas. A oração é uma arma poderosa para rejeitar as doutrinas falsas e voltar à verdadeira fé. Ao orar diariamente, você se coloca na presença de Deus e permite que Ele o fortaleça, lhe dê sabedoria e o proteja de qualquer influência errada. Ore pedindo que o Espírito Santo lhe dê discernimento, para que você possa distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Em Tiago 1,5, Deus promete, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não apenas nos chama a seguir a verdade, mas também nos oferece a sabedoria necessária para caminhar nela. A última etapa para rejeitar as doutrinas falsas e voltar à verdadeira fé é estabelecer uma vida de santidade e discipulado. Jesus nos chama a segui-lo, a viver conforme os seus ensinamentos e a ser luz no mundo. Isso envolve uma vida de oração, caridade, sacrifício e testemunho. A verdadeira fé cristã nos chama a crescer na virtude, a amar os outros como Cristo nos amou e a viver de maneira que reflita a verdade de Deus em todas as áreas da vida. Ao viver uma vida de santidade, você não apenas rejeita as falsas doutrinas, mas também testemunha a verdade de Cristo para o mundo.
Agora que exploramos as maneiras de rejeitar as doutrinas falsas e retornar à fé verdadeira, é importante refletirmos sobre o que isso significa para o nosso futuro espiritual. O caminho da verdadeira fé não é apenas uma jornada de purificação e afastamento de mentiras, mas também uma estrada de esperança, crescimento espiritual e um compromisso com a vida eterna. Neste capítulo, vamos entender como a verdadeira fé nos conduz a uma vida cheia de promessas e esperança no futuro. A verdadeira fé nos conduz à vida eterna. No momento em que aceitamos Cristo como nosso Salvador e seguimos os seus ensinamentos, somos convidados a participar da promessa de vida eterna. A Bíblia nos ensina que quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A fé verdadeira não nos dá apenas uma segurança para a vida presente, mas nos assegura uma esperança firme e inabalável na vida futura. Ao rejeitarmos as doutrinas falsas, estamos, na verdade, nos preparando para a vida que Deus nos prometeu. Ele nos chama a viver com a certeza de que, ao final da nossa jornada na Terra, seremos recebidos na Sua presença. Essa promessa de vida eterna é o que dá sentido à nossa fé e nos fortalece nos momentos difíceis. Com a verdadeira fé, sabemos que nossa vida não se resume ao que vivemos aqui, mas a uma eternidade com Deus. A caminhada na fé também é verdadeira nos leva ao processo contínuo de santificação. Santificação é o processo de sermos transformados à imagem de Cristo. Esse não é um processo instantâneo, mas uma jornada constante, onde vamos sendo moldados à medida que seguimos os ensinamentos de Jesus. A verdadeira fé não nos deixa estagnados, mas nos chama a crescer continuamente em santidade. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra da esperança que não temos processo de santificação. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. A jornada da fé verdadeira não é fácil, mas é cheia de graça e orientação divina. Por meio da oração, dos sacramentos e da meditação nas Escrituras, somos continuamente fortalecidos para crescer espiritualmente e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Essa transformação traz um senso profundo de propósito e satisfação. A verdadeira fé também nos conduz a uma relação mais profunda com Deus. Essa comunhão com o Senhor nos fortalece e nos dá forças para enfrentar as dificuldades da vida. Não estamos sozinhos em nossa caminhada, Deus está sempre presente, pronto para nos ouvir e nos guiar. A oração diária e a participação nos sacramentos nos permitem crescer em intimidade com Ele. Além disso, a Igreja desempenha um papel essencial em nossa jornada de fé. Jesus criou uma igreja para ser uma comunidade de apoio, onde podemos encontrar forças nos irmãos e irmãs na fé. A comunhão com outros cristãos nos ajuda a viver a verdadeira fé de forma mais plena e a não desviar do caminho da verdade. A Igreja nos ensina, nos corrige e nos sustenta, como uma mãe espiritual que cuida de seus filhos. Seguir o caminho da verdadeira fé nos traz a promessa de uma paz que o mundo não pode oferecer. Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." João 14:27. A paz de Cristo é uma paz com firmeza, que transcende as dificuldades e os desafios da vida. Quando vivemos a verdadeira fé, encontramos serenidade mesmo nas situações mais turbulentas. Além disso, a verdadeira fé nos traz alegria. A alegria que vem de seguir a Cristo é uma alegria que nada pode tirar. Mesmo nas provas, sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A verdadeira fé nos dá uma perspectiva eterna que nos permite enxergar além das dificuldades temporais e olhar para o futuro com esperança. A verdadeira fé exige perseverança. Embora a caminhada de fé seja repleta de vitórias, ela também exige resistência diante das adversidades. Em Hebreus 12:1-2, somos chamados a perseverar na carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A perseverança é um sinal de que nossa fé é sincera, e é por meio dela que crescemos espiritualmente. Ao rejeitar as doutrinas falsas e abraçar a fé verdadeira, estamos nos comprometendo a seguir Cristo até o fim, independentemente das dificuldades. Embora o caminho possa ser árduo, a promessa do Senhor é que Ele estará conosco até o final. Ele nos dá graça para perseverarmos, e por meio dessa perseverança, encontramos recompensa, paz e uma vida rica em fé. Por fim, a verdadeira fé nos dá a esperança do retorno de Cristo. Como cristãos, pensamos que Jesus voltará em glória para julgar os vivos e os mortos.
Esse é um dos pilares da fé cristã. A certeza de que Cristo nos retornará nos dará uma esperança inabalável e nos motivará a viver de acordo com os seus ensinamentos. Jesus nos instrui a estar preparado para o seu retorno, como vemos em Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa esperança de que Cristo voltará nos dá força e nos ajuda a manter os olhos fixos na eternidade, sabendo que tudo o que fazemos neste mundo tem um impacto na vida que nos espera. Chegamos ao final desta jornada, onde exploramos como as doutrinas falsas podem se infiltrar em nossas vidas e como, por meio da verdadeira fé, podemos encontrar segurança, paz e propósito. No entanto, o desafio não termina aqui. Viver a verdadeira fé em um mundo repleto de enganos e desinformação é uma tarefa que exige coragem, discernimento e compromisso. Ao concluirmos, é fundamental refletirmos sobre o que significa, na prática, viver a verdadeira fé em um mundo que constantemente nos tenta seguir caminhos errados. Embora tenhamos pensado sobre como considerar as doutrinas falsas, o verdadeiro desafio é identificar essas falsas opiniões em nossas vidas cotidianas. A sociedade está cheia de vozes e influências que distorcem a verdade cristã. Hoje, mais do que nunca, é essencial desenvolver um espírito crítico, enraizado na palavra de Deus, para distinguir entre o certo e o errado. O apóstolo Paulo nos avisou sobre a necessidade de estar alerta e examinar tudo. Retende o que é bom, 1 Tessalonicenses 5:21. Nossa capacidade de identificar o que é falso depende de nossa preparação espiritual e do estudo constante das Escrituras. Ao nos depararmos com ensinamentos que nos afastam da verdade, precisamos ser rápidos em buscar discernimento. A oração e o estudo bíblico são as ferramentas mais eficazes para mantermos nossos corações e mentes livres de enganos. A verdadeira fé, como mencionamos, é fundamentada nas Escrituras e na tradição cristã. Quando nos afastamos desses pilares, somos mais vulneráveis às mentiras que circulam por aí. A verdadeira fé não é apenas algo que se pratica nas palavras, mas na ação diária. Fortalecer a fé pessoal é um processo contínuo que envolve oração, meditação e prática dos ensinamentos de Cristo. A fé verdadeira exige um compromisso constante de buscar a presença de Deus em todas as áreas da vida. Não se trata de um sentimento passageiro, mas de uma decisão firme de seguir a Cristo, independentemente dos desafios. Em Hebreus 11:1, a fé é descrita como a certeza das coisas que se esperam, a verdade dos fatos que se não veem. Isso significa que a verdadeira fé é algo que nos impulsiona a viver conforme a vontade de Deus, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. A perseverança é um testemunho da modernidade de nossa fé. Portanto, cada um de nós deve investir em fortalecer sua própria relação com Deus. Isso envolve estabelecer uma rotina de oração, buscar a orientação divina e estar disposto a ouvir sua voz através da Bíblia e do Espírito Santo. Ao fazermos isso, nossa fé se tornará inabalável, e seremos capazes de enfrentar as mentiras e enganos com a verdade de Deus em nossos corações. Viver a verdadeira fé significa viver com propósito. A verdadeira fé não se limita à crença em certos dogmas, mas se traduz em ações concretas que refletem o amor de Cristo ao próximo. Em um mundo cheio de distrações e superficialidade, é fácil perder de vista o propósito que Deus tem para nossas vidas. No entanto, a verdadeira fé nos chama a viver de maneira intencional, buscando cumprir a vontade de Deus em todas as situações. Jesus nos ensina que nosso propósito é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos, Mateus 22:37 e 39. Isso deve ser a base de nossas ações, relacionamentos e escolhas diárias. Viver com propósito nos mantém focados no que é eterno, e não nas coisas temporárias e passageiras deste mundo. A verdadeira fé nos dá a esperança de um futuro melhor, independentemente das dificuldades que enfrentamos hoje. No entanto, essa esperança não é passiva, ela nos motiva a agir com perseverança, confiando que Deus não está no controle de todas as coisas. Como Paulo diz em Romanos 5:3-4, sabemos que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Com essa esperança, podemos perseverar diante das dificuldades e desafios, sabendo que, ao final da nossa jornada, a recompensa será grande. A verdadeira fé nos dá a visão para ver além das circunstâncias temporais e focar na modernidade que Deus nos prometeu.
A perseverança é a chave para chegar ao fim com a certeza de que cumprimos o propósito de Deus em nossas vidas. A Igreja tem um papel fundamental em nossa jornada de fé. Ela não é apenas um lugar onde nos reunimos para adorar, mas uma comunidade que nos ajuda a crescer espiritualmente e a resistir aos enganos do mundo. A Igreja é um lugar de apoio, onde podemos aprender a palavra de Deus, encontrar conselhos sábios e ser fortalecidos por nossos irmãos e irmãs na fé. Em momentos de dúvida e fraqueza, a Igreja oferece o suporte necessário para que possamos continuar firmes na fé. Por isso, é essencial que busquemos iniciar a comunhão com a Igreja, participando dos sacramentos e nos envolvendo nas atividades da comunidade cristã. A Igreja é a nossa família espiritual, que nos ajuda a manter a verdadeira fé viva e forte. Finalmente, devemos lembrar que a nossa fé está ancorada na esperança do retorno de Cristo. Como vimos ao longo de nosso estudo, a verdadeira fé não é apenas sobre o que vivemos agora, mas também sobre o que nos espera na eternidade. Cristo voltará para levar seus fiéis para a glória eterna, e essa é a esperança que nos sustenta diante das dificuldades. Jesus nos chamou a vigiar e estar preparado para a sua volta. Em Mateus 24:44, ele diz: "Por isso, estai vós também preparados, porque, à hora em que não pensais, virá o Filho do Homem." A esperança do retorno de Cristo nos dá a motivação para viver com integridade e fidelidade, sabendo que Ele nos recompensará por nossa perseverança na fé. Chegamos ao fim da nossa jornada, e é momento de refletirmos sobre tudo o que discutimos. Viver a verdadeira fé em um mundo repleto de enganos é, sem dúvida, um desafio, mas também uma oportunidade única de transformar nossas vidas e impactar positivamente as pessoas ao nosso redor. A principal lição que podemos tirar é que, apesar das distorções e dos enganos que existem, a verdadeira fé é aquela que está firmemente enraizada em Deus e em Sua palavra. Não podemos permitir que as falsas doutrinas nos desviem do caminho da verdade. Como vimos, é essencial ter um discernimento apurado, que só pode ser realizado através de um relacionamento contínuo com Deus. Por meio da oração, da leitura das Escrituras e da participação na vida da Igreja. É importante lembrar que a fé não é algo passivo, mas uma escolha diária, que exige compromisso e coragem. A verdadeira fé se traduz em ações concretas, no amor ao próximo, na busca constante pela santidade e na disposição para enfrentar as adversidades com esperança e perseverança. Uma caminhada cristã não é fácil, mas a recompensa é certa. A verdadeira fé nos leva a viver com propósito, com um olhar voltado para o futuro eterno que nos aguarda. Não importa quão grandes sejam as dificuldades que enfrentamos, sabemos que, ao permanecermos firmes na fé, seremos recompensados com a vida eterna ao lado de Cristo. Por isso, convido você a refletir sobre sua própria fé. Você está realmente vivendo a fé que Cristo nos ensinou? Você está permitindo ser guiado pela palavra de Deus, ou está sendo orientado por doutrinas que se afastam da verdade? O que pode fazer hoje para fortalecer sua fé e resistir aos enganos que surgem à sua volta? Eu te encorajo a buscar a verdade, a viver com integridade e não se deixar desviar pelo que é falso. A verdadeira fé nos chama a ser luz no meio das trevas, a ser testemunhas da verdade de Cristo em um mundo que cada vez mais se perde. Obrigado por nos acompanhar nessa reflexão profunda e peço que, se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com outros e nos ajude a espalhar a verdadeira fé. Chegamos ao final do vídeo, e antes de nos despedirmos, quero fazer um convite para você. A jornada pela verdadeira fé não é algo que terminamos aqui. Na verdade, ela é contínua. Você já refletiu sobre quais áreas da sua vida podem estar sendo influenciadas por doutrinas falsas ou por distrações que você afasta de Deus? Se a resposta for sim, é hora de agir. Eu quero convidá-lo a ter um momento para se reavaliar espiritualmente. A verdadeira fé exige ação. Não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la. Então, o que tal começar agora? Reserve um tempo para orar, pedir a orientação de Deus e pedir perdão por qualquer caminho errado que possa ter seguido. Busque sua sabedoria nas Escrituras e busque estar mais perto dele, ouvindo sua voz em cada decisão que tomar. Se este vídeo tocou o seu coração e você sente que este é o momento de fortalecer sua fé, não guarde isso só para você.
Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e pessoas que você conhece e que também podem estar precisando de um lembrete sobre a importância de viver a verdadeira fé. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para continuar acompanhando mais conteúdos que podem transformar sua vida e sua fé. Se você tiver alguma dúvida, reflexão ou gostaria de compartilhar sua própria experiência, não hesite em deixar um comentário abaixo. Estou aqui para ouvir você e juntos, fortalecer nossa caminhada cristã. Lembre-se, a verdadeira fé nos leva a viver de forma autêntica, com integridade, perseverança e confiança em Deus. Não permita que enganos te desviem do caminho da verdade. Acredite, o melhor ainda está por vir. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.